Bom dia, pessoal. Na aula passada, nós terminamos o capítulo 5 e hoje vamos estar iniciando aqui o nosso capítulo 6, onde nós temos como título Estudo dos Gases. Bom, a gente já aprendeu que os materiais, quando recebem energia térmica, vai recebendo energia térmica, vai mudando de estado, tá? A gente tem lá um material que esteja no estado sólido, recebe energia, depois transforma, né, passa para o estado líquido. Se continuar ganhando energia, dependendo da substância, né, passa para o estado de vapor. E quando chega no estado de vapor, a gente já começa a considerar essa substância como um gás, tá? Só que nem sempre a gente pode considerar tudo que passou do estado líquido para vapor como um gás. A gente vai entender aqui, classificar o que é um gás e o que é um gás ideal, tá? Então, o que é um gás ideal? Aqui do livro, página 75, tá? Para quem está com o livro acompanhando, a página 75. Então, gás ideal. O que é um gás ideal? Então, aqui diz assim, ó. Chamamos de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica, tá? Então, tem a água, por exemplo, ela a partir de 100 graus ela já vira vapor. Mas a água, nesse momento que ela virou vapor, ela ainda não é um gás de fato. Mas a gente acaba chamando ela de um gás ideal, tá? E o que considera um vapor como gás mesmo, ou não, é a temperatura que ela se encontra. Toda substância existe uma temperatura para ela que é chamada de temperatura crítica, e que quando essa substância atinge essa temperatura, aí sim é considerado um gás. Antes disso, pode até ser que seja um gás ideal, mas não simplesmente um gás. Bom, a água, por exemplo, eu falei agorinha, ó, aqui eu tenho uma tabelinha que diz qual é a temperatura crítica de cada substância para eu considerar essa substância como um gás. Ó, o hidrogênio, quando ela está com a temperatura acima de menos 240 Celsius, nós já chamamos ela de gás. Antes disso, não é considerado um gás. Tá? Essa aqui é a temperatura crítica. Quem tiver a página 75 do livro aberta, pode comparar a temperatura crítica das substâncias. Eu vou falar da água, a gente usa muito, né? A água aqui, ó. A água, o H2O, é considerado um gás a partir da temperatura de 374 graus. Antes disso, já eram partículas de vapor suspensas no ar. Só que ainda não é chamado de gás. E mais poderia ser chamado de gás ideal. Por que gás ideal? Aqui embaixo, ó, fala sobre o que é gás ideal. O gás ideal, no caso da água, é o vapor de gás que esteja com pressão de 1 atm e com temperatura superior a 100 graus Celsius. Ou seja, é um gás ideal a partir de 100 graus Celsius, desde que esteja com pressão de 1 atm, pressão de uma atmosfera. Ainda não é um gás, como aqui em cima está descrito, ó, não é um gás ainda, mas a gente chama ela de gás ideal, tá? Até chegar na temperatura que está aqui na tabelinha, de 374 graus Celsius. Depois que atinge essa temperatura, aí sim a gente chama de um gás somente, não fala mais gás ideal. Mas esses detalhes aqui não é o nosso objetivo de hoje, tá? A gente só fala porque é necessário conhecer para você conseguir determinar o que é um gás e o que não é um gás. O que é um gás ou o que é um gás ideal ou simplesmente vapor. Conforme nós estamos falando, as partículas de um gás, elas estão bastante afastadas em decorrência da quantidade de energia térmica que recebe. As partículas se aceleram, né? Aí elas ficam mais distantes uma da outra. Isso a gente já falou isso em sala até mesmo, em aulas presenciais. E a interação entre as partículas é bem pequena, tá? Elas continuam em movimento aleatório, sem uma direção determinada. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, eu estou tentando dar uma resumida aqui na página 75. E essas partículas elas ficam batendo uma na outra, mas bate raramente. Elas têm movimento, só que como o espaço é muito
amplo entre cada uma das partículas, elas demoram muito mais para poder sofrer uma certa colisão entre elas dentro de um recipiente. Você tem um recipiente fechado com gás dentro, as partículas estão ali dentro em movimento, só que elas demoram para se chocarem porque elas estão bem distantes, tá? Página 76 é a parte onde a gente vai começar a falar do nosso objetivo da aula de hoje, tá? Falar das transformações termodinâmicas. Um gás, ele sofre algumas transformações e estas são as transformações, nós vamos aprender hoje a classificá-las e fazer alguns cálculos com relação a elas, tá? Bom, aqui na página 76 tem algumas ilustrações, tá? Algumas ilustrações que mostram como acontece uma transformação. Por exemplo, aqui ó, nós temos um recipiente, tá? E esse recipiente possui uma certa quantidade de gás aqui dentro. Isso aqui é um objeto móvel, como se fosse uma seringa. Se apertando aqui, ele desce, aí pode diminuir o espaço aqui dentro. Então, no gás, nós vamos estar observando três características, ou podemos chamar de três variáveis. A pressão interna, o volume desse objeto e a temperatura que esse gás se encontra. Quando acontece uma transformação, estas características elas automaticamente serão alteradas. Pressão, volume e temperatura. Estas são as três características que vamos estar estudando e observando. Então, aqui nós temos uma transformação. Se você analisar essa transformação só olhando, a gente poderia dizer o quê? Aqui eu tinha um certo volume. Quando passa para cá, esse volume foi modificado, está menor. Ó. Se você olhar, e aqui está menor do que aqui. Se eu apertar isso aqui e esse gás não tem para onde sair, outra coisa que vai mudar nele também é a pressão aqui dentro. Aqui é uma pressão menor do que aqui. Se eu aperto, a pressão aqui vai aumentar. Então já mudou o que? O volume e pressão. Consequentemente, estas partículas vão estar mais próximas uma da outra, então elas vão estar com a colisão mais rápida, a vibração mais rápida. Outra variável que muda é a temperatura. Então, de uma situação para outra, mudou-se as três variáveis, tá? Aqui nós temos também uma transformação, olha só. Temos o gás em um recipiente e esse gás está ali ocupando um certo volume. Não tem nenhum aquecimento, então ele possui uma temperatura inicial. Depois, ele é submetido a um aquecimento com uma fonte de calor. Tem um fogo aqui embaixo, olha. Então, se eu colocar um fogo aqui embaixo, automaticamente esse gás vai ter sua temperatura alterada. Então, já uma das variáveis já está sendo alterada. A outra coisa que é visível, o que acontece? Se eu colocar fogo em um recipiente que contenha um certo tipo de gás dentro, esse gás aumenta a temperatura, consequentemente ele vai aumentar a pressão aqui dentro. Então, se ele aumenta a pressão, ele vai produzir uma força nas paredes do recipiente que empurra ele para cima. Então, isso aqui veio para cima, ó. Isso aqui veio para cima. Então, alterou a temperatura pelo fogo, que consequentemente agitou as partículas. Quando aumenta a temperatura, as partículas agitam mais. Aí, se elas agitam mais, ela aumenta a pressão aqui dentro, empurrando o êmbolo para cima. Então, alterou também o volume, tá? Então, o gás trabalha dessa forma. Isso é, se ele ficar lá de uma forma natural. Nós vamos trabalhar tentando fazer algumas correções nessas variações e dessas variações vamos trabalhar com uma delas sendo fixa, uma delas que não modifica, tá? E as transformações são classificadas em três tipos. Nós temos aqui na página 77 a transformação isotérmica. A transformação isotérmica é um tipo de transformação que, isotérmica, a temperatura permanece constante enquanto a pressão varia em função do volume. Então, é transformação isotérmica. É uma delas. Nós vamos estudar três, tá? Isotérmica. Se você for olhar a semântica da palavra, isotérmica, iso seria igual,
Então, permanecer constante quer dizer que a coisa continua igual. Iso. O que continua igual? O restante da palavra. Térmica. Então, permanece igual. Iso, térmica. Temperatura permanece igual. Inclusive está aqui na explicação. A temperatura permanece constante. Constante quer dizer igual. Enquanto a pressão varia em função do volume. Nós temos também a outra transformação, que é a transformação isobárica. Indo para a semântica da palavra, iso permanece igual. O que permanece igual? Bárica. Essa palavra, às vezes vocês não conheçam com tanta clareza, mas bárica, isso vem de pressão, porque existe uma unidade de medida para pressão que a gente já conhece, que é o ATM. Existe também pressão Pascal, mas existe também uma pressão chamada de bar. Não é o bar de tomar cerveja, mas é bar. Tá? Então, isso aqui permanece constante. Pressão permanece constante, enquanto a temperatura varia em função do volume. Então, iso permanece igual, bárica, o que permanece igual? A pressão. Temos a outra transformação, que é a transformação isovolumétrica. O volume permanece constante, enquanto a pressão varia em função da temperatura. Semântica da palavra também. Permanece igual iso. O que permanece igual? O volumétrica. Então, permanece igual ao volume. Só de você olhar para a palavra, você já consegue saber do que se trata. Tá? Estas três transformações aqui, a gente utiliza para cada uma delas fórmulas diferentes para cálculo. Mas esta fórmula diferente, você pode acabar sintetizando ela. A fórmula principal, que é da Lei Fundamental dos Gases, deixa eu ver aqui, Lei Geral dos Gases, para melhor, é uma equação que ela é assim, ó. Nós temos um certo gás, então ele vai ter uma certa pressão, vai ter um certo volume e vai ter uma certa temperatura. Quando ele passa por uma transformação, estas variáveis mudam. Então, nós vamos ter a primeira situação, então eu coloco um umzinho aqui, ó, pressão, volume e temperatura. Quando acontece uma transformação, estas variáveis podem mudar. Então, a pressão vai ter um novo valor. Então, pressão aqui era a pressão antes da transformação, que é a pressão após. Então, aqui eu coloquei pressão 1. Então, aqui eu coloco pressão 2. O volume, mesma coisa. Antes da transformação é o volume 1, depois da transformação, o volume 2. A temperatura antes da transformação é uma temperatura, depois da transformação é temperatura 2. Se eu tenho um objeto que está frio, aí depois eu aqueço ele e ele vai ter uma temperatura nova. Então, aqui é a temperatura antes, temperatura após. Com esta equação aqui, eu consigo montar as três fórmulas para a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Bom, como que eu faço para montar? Essa é a fórmula principal. E daqui dessa fórmula, eu consigo tirar as três fórmulas que eu preciso. Então, fica assim, ó. Isotérmica. Eu vou começar com a isotérmica. Se é isotérmica, significa que a temperatura não vai mudar. Isotérmica, a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, então eu não preciso dela na fórmula. Então, a fórmula para a isotérmica, a fórmula para a isotérmica fica essa fórmula aqui sem a parte da temperatura. Então, olha só, a temperatura está aqui embaixo. Então, se aqui está dizendo que é isotérmica, então a parte de T, de temperatura, não precisa, porque seria uma transformação onde modifica a pressão, modifica o volume, mas não modifica a temperatura. É claro que isso só aconteceria com interferência por meios externos, tá? Se eu comprimir um gás, automaticamente ele vai mudar volume, pressão e temperatura. Só que por meios externos eu posso ir lá e resfriar ele até ele voltar à temperatura de antes. Então eu considero que não houve modificação na sua temperatura. Como que eu monto a fórmula então? Eu tiro o T e reescrevo essa mesma fórmula. Então fica só o P vezes V, P1 vezes V1, que vai ser igual P2 vezes V2. Esta é a fórmula para isotérmica. O T não aparece, por isso isotérmica. É porque o T seria o mesmo, então não é necessário calcular o T.
A outra formulinha é isobárica. A transformação isobárica segue a mesma lógica. Se bar quer dizer pressão, bárica, então é essa formulinha aqui sem a parte da pressão, que é o P. Eu vou cortar o P1 e o P2 e escrever a fórmula sem ele. Então fica V1, opa, umzinho aqui embaixo. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Esta é a formulinha para cálculos de transformação isobárica. Daqui a pouco eu vou aplicar essas fórmulas, aí fica mais claro. Transformação isobárica. Ela não aparece a pressão nessa fórmula. Da lei geral dos gases, eu tirei a pressão. E nós temos a última, que é a isovolumétrica. Volumétrica. Transformação isovolumétrica, então não tem o volume. Eu pego essa fórmula e reescrevo ela sem a parte do volume. Então fica P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Percebam que eu reescrevi essa fórmula sem a parte de volume, que seria aqui e aqui. Então, estas são as três formulinhas que nós vamos estar utilizando, tá? Vou fazer a aplicação dela daqui a pouquinho. Vou fazer a aplicação das três. Importante é você saber a fórmula da Lei Geral dos Gases, tá? E como que reescreve essas fórmulas direcionando a transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Eu vou dar alguns exemplos de como, aqui seguindo a sequência do livro, tá? O livro tem aqui a transformação isotérmica, ele explica tudinho, né? E aqui diz quando é que ocorre uma transformação isotérmica. Vamos ler aqui, ó. Quando um gás sofre uma transformação isotérmica, a variação de pressão ocorre de forma inversamente proporcional à mudança do volume. Por exemplo, conforme a pressão diminui, o volume aumenta. Percebam que aqui só fala de volume e pressão. Não fala de temperatura. A temperatura não interfere no processo aqui, tá? E nós temos a outra transformação isobárica. A transformação isobárica, quando é que ela ocorre? Quando ocorre uma transformação termodinâmica sem que a pressão do gás varie, dizemos que o gás sofreu uma transformação isobárica. Então, o que acontece? Quando a pressão do gás, sem que a pressão do gás varie. Então, a pressão do gás não modifica, a gente chama isso de transformação isobárica. Isso está na página 78. Na página 79, nós temos a transformação isovolumétrica. Quando é que ocorre essa transformação? Transformação isovolumétrica. Quando ocorre uma transformação termodinâmica sem que o volume do gás varie, que o volume do gás não varia, dizemos que o gás sofreu uma transformação isovolumétrica. Ou também pode ser chamada de isocórica, tá? Em alguns livros pode ser chamada de isocórica. Mas é importante você frisar isso aí, que o volume não modifica. Bom, como eu gosto de desenhar, eu vou fazer aqui algumas ilustrações de como seria uma transformação dessa. Eu vou começar ilustrando a transformação isotérmica. Como ocorre uma transformação isotérmica, tá? Tá dando para enxergar tranquilo aí, né? Isotérmica. E lá me vou com os desenhos, como sempre. Isotérmica. Vamos supor que eu tenho aqui, um recipiente. Esse recipiente ele possui um êmbolo. Parece uma seringa de injeção. É um objeto móvel aqui assim. Vamos supor que eu tenho aqui esse recipiente que parece com uma seringa de injeção, fechada aqui pela parte de baixo.
E esse objeto aqui ele é móvel, ele pode subir e descer. Então, subindo e descendo, ele altera o espaço aqui dentro. Vamos supor que aqui eu tenha, tá, um certo tipo de gás. Eu possuo aqui, ó, um volume igual a 4 litros de gás aqui dentro. 4 litros de gás. Esse gás, quando ele tem 4 litros aqui dentro, vai ter uma pressão de 2 atm. Suposição, tá? E aí o que que acontece? Eu venho aqui, ó, e aperto isso aqui para baixo. Se eu apertar isso aqui para baixo, vai acontecer uma transformação. Aí eu teria a situação 2. Aqui tudo seria pressão 1, volume 1. Nesse caso aqui, por ser uma isotérmica, a temperatura não vai mudar. Vamos supor que eu teria aqui, sei lá, 200 graus. 200 graus não, Kelvin não tem grau, 200 Kelvin. E quando eu fizer essa transformação, eu faça com que continue com a temperatura. E só vai deixar variar as outras duas variáveis. Então, qual seria a nova situação para isso aqui? Então, eu teria esse recipiente, o mesmo recipiente, agora de novo, depois da transformação. Como eu falei que esse êmbolo ia descer, então agora ele vai estar mais aqui assim, ó. Se ele está mais aqui embaixo, automaticamente eu já variei algumas coisas. O gás vai estar aqui, ó, comprimido. Tá bem apertado esse gás aqui. Se esse gás foi apertado, eu modifiquei automaticamente duas coisas. Com certeza a temperatura modificaria, mas aqui nós estamos fazendo meios para permanecer essa temperatura constante. Sei lá, vamos supor que eu venha aqui e aperte isso aqui. Se eu apertar isso rapidamente, por ser um gás, a temperatura sobe, isso é automático, não precisa nem de fogo. Só que vamos supor que a gente venha aqui com alguma coisa e faça ali um resfriamento e equilibre essa temperatura, para não deixar a temperatura subir. Essa transformação isotérmica precisa de meios externos para isso acontecer, senão a temperatura sobe, pressão muda, volume muda. Nós estamos supondo aqui que acontece essa transformação, eu modifiquei olhando para o objeto, já consegue dizer, olha, o volume está diferente, aqui está menor do que aqui. Então o volume está diferente. Esse já é uma modificação. Então já seria a situação 2, volume 2. Qual seria esse volume? Ah, não sei. Se aqui eram 4 litros, eu posso supor que aqui diminuiu para metade. 2 litros. Se eu fizer isso, ó, se eu tinha 4 litros e estava 2 atm, eu apertei isso aqui, agora vai ter um espaço menor de 2 litros. E aí, supondo que a temperatura não muda, aqui que vem o nosso possível questionamento. Qual seria, então, esta pressão 2 aqui? Qual seria essa nova pressão? Se eu pegar isso aqui e apertar, eu diminuir o volume pela metade, a temperatura permanecendo constante, qual seria essa pressão aqui dentro? Porque essa pressão aqui com certeza aumenta. Porque se eu tivesse puxado isso aqui para cima, a pressão aqui dentro diminuiria. A pressão aqui aumentou, mas aumentou para quanto? Aí é que entra aquela formulinha que eu passei agorinha. Se é uma transformação isotérmica, cadê a formulinha que eu desenhei? Olha, isotérmica. Isotérmica é PV igual PV. Situação 1 e situação 2. Situação 1, situação 2, a formulinha fica P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2. A gente substitui o que tem e encontra o que não temos. Nós temos 3 informações e uma incógnita. Então, na situação antes eu coloco aqui e a situação depois eu coloco aqui, depois da transformação. Vamos lá. Qual é a pressão inicial aqui? Eu coloquei como suposição pressão de 1 atm. Não, 2 atms estão ali. Então, 2 atm. Multiplica. Qual é o volume inicial aqui? Eu coloquei como se aqui tivesse 4 litros. Eu coloco 4 no lugar do V. Aí, depois, transformando isso, modificando, tem a situação 2 que eu coloco os dados aqui. Pressão 2. A pressão 2 eu quero saber qual vai ser essa pressão 2. Então, eu deixo o P2 aqui. Esse 2, pessoal, ele não é um número que calcula-se, é só informa que é a situação 1 e 2. Tem gente que envolve esse númerozinho 2 aqui nos cálculos e acaba bagunçando tudo. Não é assim.
Volume 2. Volume 2, então, 2 litros. Então, fica 2 vezes 4, 8, igual P2 vezes 2 é 2P2. Incógnita do lado esquerdo. Então, a gente passa para cá, ó, 2P2 igual a 8. Logo, P2 é igual a 8. O 2 que está aqui antes do P2 passa para baixo dividindo. Então, vem aqui embaixo. Logo, P2 é igual a 8 dividido para 2, então são 4. Então, a pressão, depois que apertou aqui, ó, o êmbolo, ele teve uma pressão aumentada de 2 atm, vai para 4 atm. Certo? Então, a resposta aqui são 4 atm. Viu como é simples? É só você analisar a situação antes, situação de depois, identificar se a transformação é isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. O texto vai te dar alguma informação dizendo o que é que não muda, o que é que permanece constante. E aí você já consegue classificar que tipo de transformação é essa. Vamos fazer mais uma transformação aqui, que agora vai ser a transformação isobárica. Eu vou ilustrar uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, a pressão não muda, né? E lá me vou para os desenhos novamente. Vamos supor que eu tenho aqui de novo aquele recipiente móvel ali, o êmbolo, com o êmbolo. Esse recipiente, ele tem um certo gás interno aqui. Tem um certo gás. E aí ele é livre, né? Ele pode subir e pode descer. Ele pode subir e pode descer. O que eu vou fazer? A transformação que nós estamos fazendo aqui é a transformação isobárica. Deixa eu anotar aqui. Isobárica. Transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, eu vou ter que fazer alguma coisa para a pressão não mudar, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui um certo gás que inicialmente está com uma temperatura, que eu vou chamar de temperatura 1, de 200 Kelvin. Pessoal, uma informação muito importante, não sei se já falei nesse vídeo. Essa temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Se em algum momento você achar um gás em algum texto, a informação lá está com esse gás em Celsius ou em Fahrenheit, tem que transformar para Kelvin para colocar nessas equações aqui para calcular, senão vai dar errado. Tem que estar em Kelvin, tá? Então, vamos supor que tem esse gás aqui. Esse gás está inicialmente com 200 Kelvin e, sei lá, aqui dentro tem um espaço de 1 litro. Então, seria volume igual a 1 litro. Volume igual a 1 litro. Aí, assim, uma isobárica, né? Então, a pressão nem importa. Se ele tiver aqui agora, sei lá, uma pressão de 2 atm, quando eu fizer a transformação, eu tenho que fazer alguma coisa para ele continuar com 2 atm. Eu tenho que fazer uma alteração nele. Então, 2 atm aqui, temperatura inicial 200 Kelvin, e aqui dentro cabe exatamente 1 litro. Aí, o que eu vou fazer? Vou pôr fogo nisso aqui. Se eu pôr fogo, eu vou fazer uma modificação nele, aumentando a temperatura, isso é imediato, né? Se eu pôr fogo aqui, vai modificar a temperatura, ponhando fogo nesse recipiente. Então, vai aumentar a temperatura. Consequentemente, aumentando a temperatura, as partículas vão agitar mais rápido, vão mexer com a pressão, vão mexer com o volume. Então, isso aqui, lembrando que eu vou ter que fazer alguma coisa para a pressão não mudar. Então, o que acontece? Esse recipiente agora vai ter sofrido uma transformação. Bom, se eu pôr fogo aqui, essas partículas vão agitar rapidamente, vai aumentar a pressão aqui dentro. Se aumenta a pressão, ele vai empurrar isso aqui para cima. Para eu não deixar a pressão aumentar, eu puxo isso aqui para cima, tá? Então agora eu já vou desenhar ele lá em cima, ó. Eu já puxei ele para cima para não deixar a pressão interna subir. Eu puxei ele para cima para justamente diminuir a pressão aqui dentro. Aí as partículas vão ficar com a mesma pressão de antes, porque eu estou puxando, tá? Vai continuar com os 2 atm. Só que o que aconteceu? Se eu coloquei fogo, modificou a temperatura.
Se eu puxei o êmbolo para cima para permanecer a pressão igual, eu modifiquei o volume, olha só, aqui é menor do que aqui. Então, o que eu vou colocar como incógnita aqui? Qual seria a nova temperatura? Ó, temperatura 2, qual seria ela se esse volume aqui foi dobrado? Olha, olhando aqui, o volume dobrou. O volume 2 agora, em vez de ser 1 litro, o volume agora são 2 litros. Eu aqueci isso até quantos graus para acontecer ele expandir aqui, ocupando o volume de 2 litros, permanecendo com a pressão igual. Então, nós temos temperatura 1, nós temos o volume 1, deixa eu colocar um umzinho aqui. Nós precisamos descobrir qual é a temperatura 2 e nós temos o volume 2. É sempre assim, nós temos 3 informações e falta a quarta. A formulinha da transformação isobárica, a gente volta lá para lembrar qual é a formulinha da transformação isobárica. Olha só, isobárica V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, coloca aqui, ó, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Agora é só substituir que eu vou encontrar a minha temperatura 2, que é a minha incógnita, né? Ó, não tem a temperatura 2. Então, pega as informações de antes, põe aqui, e após, põe aqui. Eu tenho volume 1. Volume 1, 1 litro. Temperatura 1, 200 Kelvin. Igual. Volume 2, 2 litros. Temperatura 2 é o que eu estou querendo saber. Então, tem aqui, ó, as 3 informações e falta a quarta. Nossa incógnita está aqui. Lembrando de novo que o número 2 aqui da parte do T é um número só para informar que esta é a situação 2 do gás e não é um número para entrar em cálculo. Se eu tenho uma igualdade no meio de duas frações e uma incógnita aqui, óbvio, a gente faz aquela velha multiplicação cruzada. 1 vezes T2, então 1 vezes T2 é só T2, né? Igual 200 vezes 2, logo teremos 400 Kelvin. Então, a temperatura aqui, ó, subiu para 400 Kelvin. Tinha 200 Kelvin antes, aumentou a temperatura. Olha que é proporcional, tá vendo? Dobrou-se a temperatura, dobrou-se o volume. Dobra a temperatura, dobra o volume. Se eu diminuir a temperatura pela metade, o volume também diminui pela metade. Ele é automático. A última transformação que nós vamos fazer agora é a nossa transformação isovolumétrica, onde o volume não muda. O volume não muda. Vamos fazer essa transformação isovolumétrica. Desenhar novamente. Se o volume não muda, agora eu vou desenhar um recipiente fechado. O volume não muda, ele não vai deixar alterar o volume. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um recipiente. Vou fazer uma caixinha quadradinha, ó, fechadinha. Só lembrando que nós estamos fazendo volumétrica. Transformação isovolumétrica, onde o volume não muda. Então, o volume de antes vai ficar igual ao volume após. Ó, eu fiz fechado, recipiente fechado, não muda o volume. Então, o que acontece? Se aqui tem, sei lá, se aqui tem 2 litros, esse aqui vai ter 2 litros também. O volume não vai mudar. Mas aqui dentro possui um gás e eu vou modificar as outras coisas sem ser o volume. Então, sobrou o que para eu modificar? Sobrou pressão e temperatura. Como que eu faço mudar a temperatura? Põe fogo. Então, supondo que eu ponho um fogo aqui, ó. Ponho um fogo. Eu sou um excelente desenhista. Minha fogueirinha aqui. Se eu coloco fogo nisso aqui, óbvio que a temperatura vai aumentar. Mas vamos supor que inicialmente eu tenha o quê? Eu tenho uma temperatura aqui de 200 Kelvin, tá? Temperatura 1, 200 Kelvin. Antes do fogo, né? Eu ponho o fogo e começa a modificar. Que aí vai ser a nossa transformação, vai passar para a situação 2. Eu tenho aqui inicialmente uma pressão 1 de 2 atm. 2 atm. E o volume está aqui, né? O volume não vai mudar, então eu coloquei aqui só para você saber que o volume não vai mudar. O recipiente é fechado, ele não tem como
a ampliar. Então, nós vamos ter alterado o quê? Se eu ponho fogo, vai alterar a temperatura. Se aumenta a temperatura, automaticamente isso aqui começa a fazer força para explodir, né? Então, está aumentando a pressão interna. O que nós vamos ter como incógnita nessa situação aqui? Qual seria a pressão, né? Se eu aumentar a temperatura para 300 Kelvin. Então, vamos supor que eu coloquei um foguinho aqui, a temperatura foi de 200 para... Temperatura 2 foi para 300 Kelvin. Se a temperatura foi para 300 Kelvin, qual vai ser a pressão aqui dentro se ele não abriu poder diminuir essa pressão, ele não aumentou o volume? Se ele aumentasse o volume, ele diminuiria a pressão. Mas então o recipiente não permite o volume modificar. Então nós vamos ter que descobrir qual vai ser essa pressão aqui dentro. Óbvio que essa pressão vai aumentar. A transformação é uma transformação que o volume não muda, então ela é isovolumétrica. Como calcula a pressão isovolumétrica? Formulinha aqui, ó, isovolumétrica. P1, T1, P2, T2. P1, T1, P2, T2. Olha só, pressão e temperatura modificam. O volume não aparece na fórmula, tá? Então, vamos substituir o que temos e descobrir como fica. Pressão 1. A pressão 1, estamos com a suposição de 2 atm. A temperatura inicial ela é de 200 Kelvin. Aí transformou, tendo uma pressão 2, que eu não sei qual é, eu quero descobrir qual vai ser essa pressão 2. E a temperatura 2, ela, supondo que nós tivéssemos aumentado até chegar em 300 Kelvin. Só peguei as informações daqui, plotei aqui na equação. Calcula-se, normal, duas frações, multiplicação cruzada, né? 200 vezes P2, então vai dar 200 P2, igual 2 vezes 300, 600. Sempre lembrando que esse 2 é só a informação da letrinha, não é para cálculo. Separa-se a nossa incógnita, que é pressão 2 vai ser igual a 600 e o 200 passa-se dividindo. Logo, a pressão 2 é igual. A gente pode cortar aqui, ó, 0,0, 6 dividido para 2, 3 atm. Percebam então que a pressão que era de 2 atm, quando eu ponhei o fogo aqui, a temperatura subiu para 300 graus, passou-se a ter então 3 atm. Deixou de ter 2, passou a ter 3. Se eu continuar aquecendo e o volume não aumenta e a temperatura sobe, a pressão também vai subindo. Se eu resfriasse isso aqui, teria o efeito contrário também, tá? Então, pessoal, hoje eu deixei aqui somente essas explicações sobre as transformações termodinâmicas. As 3 transformações, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Vai ter trabalho, prova, alguma coisa do tipo. É importante você saber o comportamento dos gases. E quando fala de comportamento dos gases, eu gosto sempre de citar um tipo de gás um tipo de aplicação desse gás que é bastante corriqueiro para a gente. O ar-condicionado. Como que o ar-condicionado funciona, né? Eu gosto de desenho, né? O que acontece? O ar-condicionado, a gente chama de ar-condicionado, mas ele é condicionador de ar, né? E deixa o ar com certas condições. Então nós temos lá a sala, né? Um quarto, alguma coisa assim. E lá na parede você tem a sua central de ar, lá onde sai o arzinho geladinho. Ali onde sai o arzinho geladinho não é onde faz o serviço com gás. Lá na parte de fora tem um suporte na parede e lá tem um aparelho pendurado lá que é o que faz todo o trabalho. O que acontece? Naquela parte de fora existe um compressor e existe um gás lá dentro. Ele comprime aquele gás, ele aperta aquele gás. Quando ele aperta o gás, ele aperta dentro de uns tubos que tem bem aqui assim, ó. Aí, quando o compressor aperta o gás aqui, ele aumenta a temperatura. O gás aqui fora aumenta a temperatura. E tem um ventiladorzão soprando, por dentro dele tem um exaustor que pega o ar aqui de fora. E esse ar passa aqui por dentro e faz com que a temperatura aqui fique equilibrada com o ambiente. Mas a pressão está aumentada aqui dentro. Esses tubos, eles vão
são ligados lá na parte de dentro da central de ar de vocês. Aí quando chega aqui, ele solta esse gás dentro de um espaço maior. O tubo daqui ele é bem mais grosso. Quando esse gás ele é liberado aqui, a temperatura disso aqui, ó, desses tubos aqui, diminui drasticamente, dá até gelinhos aqui. E aí aqui tem um ventiladorzinho que pega o ar da sua sala, seu quarto, não sei, e passa por aqui fazendo equilíbrio térmico. Aí diminui a temperatura do ar, o ar sai aqui do outro lado geladinho. E esse gás que foi solto aqui, ele retorna para um outro tubinho aqui para a máquina. E aí a máquina pega ele de novo e torna a apertar e comprimir ele, aumentando a pressão. E ele aquece de novo aqui fora. E o ar que passa daqui de fora resfria ele. E esse gás vem para cá com temperatura já ambiente. Quando ele é liberado, ele diminui a temperatura drasticamente. O ar da sua sala passa por ele de novo. E fica esse processo o tempo todo. O gás ele vem daqui, passa por aqui e volta aqui de novo. Ele é comprimido aqui dentro, ou seja, ele é apertado aqui. E aqui ele é liberado no espaço maior. Então, diminui a temperatura do gás aqui, aumenta aqui. A pressão faz isso, tá? E para manter um equilíbrio térmico aqui fora e diminuir a temperatura aqui dentro, os ares ficam circulando. Aqui tem um ventilador que pega o ar e fica passando por aqui. E aqui tem um outro ventilador que pega o ar da sua própria sala e fica circulando aqui. Então, é simplesmente uma troca de calor. A energia térmica daqui, coloca-se essa energia térmica aqui no equilíbrio térmico com o geladinho da serpentina, né, que é essa parte que a gente chama de serpentina. E o compressor aumenta a temperatura e essa temperatura fica sendo equilibrada pelo ar externo. Então, é uma troca de calor. Esquenta aqui fora enquanto resfria aqui dentro. E o ar aqui dentro fica com certas condições. Então, é condicionador de ar, porque ele condiciona o ar. Não é ar-condicionado o aparelho. Ar-condicionado é o ar que está aqui dentro. O ar que está aqui dentro ele está condicionado. O aparelho é condicionador de ar. Mas isso aí é um termo que a gente costumou falar de uma forma errada, mas tá bom. Essa é uma aplicação, apesar de existirem outras, tá? Pessoal, a aula de hoje ela ficou longa. E o que acontece? Por ser uma aula longa, eu não vou passar atividade hoje. Na aula que vem, eu vou fazer exercícios resolvidos aqui da página 79, tá? Não risque o livro. Da página 79. E vou passar alguns exercícios do livro, provavelmente, e também algo que não esteja no livro, tá? Para vocês resolverem em casa. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Bons estudos. Aproveite aí que hoje eu não vou passar atividade, porque a aula ficou longa, tá? A aula está com quase 50 minutos. Hoje eu não vou passar atividades. Na aula que vem, na semana que vem, então, trarei aí atividades para serem resolvidas. Por hoje é só e memorizem, estudem, compreendam aí as transformações termodinâmicas, isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Tenta entender a aplicação das fórmulas nos cálculos. Tenha aí um bom restante de dia, né? E até a próxima aula.